Olá! Os textos discursivos estão em alta nos concursos públicos, especialmente para cargos de nível superior. Isso porque é uma outra estratégia que a banca e o órgão escolhem para perceber, para compreender, para identificar qual é o nível de conhecimento do candidato a respeito do conteúdo específico. Isso porque nas questões objetivas, muitos candidatos acertam chutando, ou acabam errando por algum descuido, não perceber uma pegadinha na proposta, na questão. Então, por isso que o texto discursivo tem se tornado uma ferramenta bem importante. E ao longo desses 10 anos de escrever a praticar, orientando para mais de 100 bancas diferentes, alunos que fazem a prova discursiva, eu identifiquei uma série de falhas recorrentes que eu preciso orientar os alunos. E nesse vídeo eu vou apresentar para você 10 dessas falhas. A primeira falha é inserir título. Não há essa necessidade, porque é um texto em que você vai apresentar um conteúdo específico, vai expor o seu conhecimento. O título normalmente é para dar pistas sobre o seu posicionamento e a sua compreensão do tema. Nesse caso, não há essa necessidade, porque há um conteúdo específico, fechado a ser falado. Consequentemente, a segunda falha é usar a primeira pessoa. A primeira pessoa é a principal marca de pessoalidade em um texto. É o sinal de que você está assumindo o ponto de vista e está defendendo no texto. Como é um texto expositivo, em que você tem que comprovar o seu conhecimento, não existe a possibilidade de uso da primeira pessoa. Então, fique atento aos verbos e aos pronomes. A terceira falha é o uso excessivo de uma linguagem técnica, Querer mostrar para o leitor, para o corretor, que você tem um domínio tão amplo, que você é um especialista no assunto, e aí acaba dificultando na linguagem, Utilizar principalmente termos muito jurídicos, ou quando é uma área como a engenharia, utilizar termos que são muito próprios da área o tempo todo, sem explicar esses significados. Isso acaba prejudicando a compreensão do texto. Então, utilize a linguagem técnica de forma pontual, como um argumento para comprovar o seu conhecimento. Esses termos não podem dificultar a compreensão do texto por qualquer pessoa. Imagine que você está explicando o assunto para alguém que não é da área. Então, você vai utilizar termos técnicos específicos de maneira bem pontual. A quarta falha é fazer apresentações, contextualizações genéricas ou com metáforas, principalmente lá na introdução. Essa é uma estratégia bem comum em textos dissertativos argumentativos, em que você quer mostrar o seu conhecimento de mundo de outras áreas e perceber como o assunto está dentro dessa outra realidade, dentro dessa metáfora. Então, não cabe em texto discursivo você fazer alusões a filmes, a séries, a livros, ok? Se quiser, ou na verdade, o ideal é lá na introdução você fazer uma ancoragem no conteúdo teórico, já apresentar, por exemplo, a lei principal de todo aquele assunto, qual é a norma que vai ser seguida, qual é o conceito principal do texto, ok? Então, não faça alusões fictícias em um texto que exige o seu conhecimento específico e objetivo sobre um assunto. A quinta falha é acrescentar mais informações do que o exigido na proposta. É muito comum apresentar a lista de aspectos que você precisa abordar, mas aí um deles talvez você não compreenda. E aí você faz o quê? Acrescenta uma informação nova, uma informação diferente do que foi solicitado. Não faça isso, porque a avaliação, o espelho de correção, ela vem com todos esses itens obrigatórios. E o corretor, ele vai avaliar como foi o seu desempenho em cada um desses itens. Então, essas informações extras, elas não vão ser consideradas a ponto de aumentar a sua nota, ok? Então, atenha-se àquilo que foi solicitado. Explique de forma clara e objetiva e apresente informações significativas, informações
consistentes e coerentes a respeito daquilo que foi exigido. Não se desgaste com informações extras. É muito comum em textos discursivos a proposta vir em forma de lista de itens, né? Ter ali um assunto principal e você precisar escrever sobre 3 ou 4 tópicos. Quando a proposta estiver dessa forma, você não pode responder em forma de itens, em forma de lista, em forma de tópicos. Então, você não vai colocar nenhum pontinho, nenhuma flechinha, nem 1, 2, 3, nem ABC, nada disso. É um texto em prosa, é um texto que segue a estrutura da dissertação. Então, você não pode fazer respostas desconexas, ok? Exceto se lá na folha, né, de produção do texto, houver essa separação. Aí você vai responder como se fossem respostas separadas, ok? Mas se é um texto com uma única folha, você precisa seguir a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Como consequência da falha 6, a sétima falha é não utilizar mecanismos de coesão entre os parágrafos. Não sinalizar para o leitor se há uma relação, uma progressão de adição, de explicação, de oposição, de consequência. Isso é muito importante, porque é uma característica fundamental dos textos dissertativos também, independente se ele é expositivo ou argumentativo. Mostre para o leitor, deixe evidente qual é a progressão de sentido, como que as informações se conectam, se complementam dentro do texto. A oitava falha também é a respeito de argumentação. Ela se refere a expor referências, mas sem explicá-las. Então, quando você cita a lei, mas não explica qual é a relação da lei com o aspecto, a relação da lei com o assunto principal. Então, não deixe informações soltas no seu texto e não faça o parágrafo uma grande lista de elementos, né? Colocar a norma A, B, C, sem explicar o que elas significam. Lembre-se, você precisa mostrar o seu conhecimento, mas também confirmar para o leitor a sua interpretação, o seu domínio, a sua articulação desse conhecimento. A nona falha é utilizar argumentos que não estão relacionados à sua área do conhecimento, né, ao conteúdo do seu edital. Então, você lembra de um conceito de outra área para confirmar aquele seu conhecimento. Essa informação não é válida, porque você precisa apresentar informações restritas ao conteúdo do seu cargo, ok? Então, não apresente informações de outras áreas, principalmente referências que sejam escolares. Atente-se àquilo que está no seu edital. Ah, mas vai deixar mais bonito. Nesse caso, não importa muito a beleza. Você não tem muito para onde correr argumentativamente. Você precisa mostrar aquilo que está no edital, ok? E a décima falha é construir o texto em um único parágrafo, um bloco único de informações. Isso não pode acontecer porque o texto precisa seguir a estrutura da dissertação. Então precisa ter pelo menos 3 parágrafos, um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Se a proposta estiver separada em tópicos obrigatórios de discussão, fica mais fácil organizar, porque você pode dedicar um tópico, um parágrafo para cada tópico. Ou seja, se tem 3 itens, você vai escrever pelo menos 3 parágrafos, um para cada item, ok? Então, tome bastante cuidado, separe o texto em parágrafos. E uma dica extra é, dentro dos parágrafos, separe as informações em períodos. Cada parágrafo deve ter mais de um ponto final, ok? E aí, te ajudei? Esclareci muitas dúvidas para você sobre a construção, sobre características dos textos discursivos? Espero que você consiga resolvê-las já na sua próxima redação. Existem outras falhas comuns, mas eu posso falar sobre elas em um outro vídeo. Ou se você quer conhecer especificamente quais são as falhas do seu texto, conte com escrever é praticar. Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui. Se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do nosso canal. Espero você no próximo vídeo e tchau!